Fala, meus amigos do Pode Encucar, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estou aqui, vocês já sabem com quem eu estou, Mr. Rodrigo. E aí, boa noite Gui. Boa noite, Rodrigão, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Eu tô bem, cara, estamos indo aí, Deus é bom, né? O tempo todo? O tempo todo, Deus é bom. Isso é bom, né? Isso é bom porque Deus é bom. O tempo todo. Mas pra variar, Rodrigão, temos convidados hoje. E não é um convidado só, dois convidados. São dois convidados. Na verdade, é um casal, né? E a gente já tem uma amizade, né? Desde quando, um pouquinho depois que a gente foi pro Bola de Neve. Quantos anos? Isso já vai fazer quase 8 anos. E aí... É tempo, cara. E aí esse casal entrou na nossa vida, edificou muito, nos ensinou muito, né? Graças a Deus pela vida deles. Glória a Deus. Né? E eles atuam na assistência social da igreja, que não é fácil, né? Não é fácil. Né? Mas é isso. Apresentar Maria Rosa, Ronaldo. Sejam bem-vindos, pessoal. Um prazer recebê-los. É um prazer a gente receber, né, as pessoas aqui. A gente aprende muito, principalmente quando são amigos, né? Aí com certeza. Prazer, e aí fica mais, né, fluida a conversa. Flui. Você já sabe o que perguntar, né? Porque você conhece um pouco da história da galera. Isso aí. Mas antes de qualquer coisa, eu quero perguntar: quem é a Maria Rosa e quem é o Ronaldo, pra galera que tá assistindo aí, gente? Bom, vamos lá. Boa noite, né? Glória e honra pro Senhor Jesus da gente estar aqui. A gente está feliz de estar aqui, né, amor? Sim. Gostamos muito do convite. Apesar de todo o corre do dia que a gente não para, hoje foi um dia bem atípico. Mas conseguimos chegar, né? E vamos aí. Meu nome é Ronaldo. Para passar um pano de fundo, eu sou casado com a Maria Rosa há 7 anos. Frequento a Igreja Bola de Neve há 10 anos e meio. Eu me converti na Igreja Bola de Neve. Lá tenho realmente transformado, restaurado a minha vida. Grandes coisas o Senhor já fez e ainda vai fazer. Então a gente está aí nesse caminhar aí em uma só carne há 7 anos e estamos aí. Que legal. Eu sou a Maria Rosa, esposa do Ronaldo. Sou convertida também no Bola de Neve há 13 anos. Nos conhecemos lá no Bola de Neve, né? Se apaixonamos lá, casamos, né? E temos uma família grande agora, né? 1 ano e 8 meses aí, a família aumentou bastante. Tenho um filho de 31 anos, uma netinha, nós temos uma netinha que vai fazer 4 anos agora em dezembro. E temos uma outra filha que mora em São Carlos, de 28 anos. Que a família é grande mesmo. A família é grande. A gente vai perguntar mais sobre isso, né, Rodrigo? Sim, porque claro. A família é grande mesmo, Claro. E a gente quer saber. Principalmente nessa... Que aumentou agora. Aumentou, né? Então, né? E eu acho que esse podcast vai ser justamente sobre essa bênção que é aumentar a família, né? Com certeza. Vamos falar de adoção, vários temas aí Muito que os cristãos devem ouvir. Com certeza. Né? Mas assim, antes da gente ir, né, para esse, vamos chamar de assunto principal do podcast, eu queria saber como que foi a conversão de vocês. Porque geralmente a gente chega meio quebrado, né, para Cristo. Inteiro, né? Inteiro quebrado. Inteiro quebrado. E como é que foi isso? O Ronaldo deve ter uma experiência, a Maria Rosa outra, mas conta pra gente aí. Então, eu vim aí a me converter, como eu falei, há 10 anos e meio atrás. Vim realmente pela dor, né? E já tinha passado por várias situações na vida. Estava com 36 para 37 anos. Quando realmente, de repente, eu me vi, eu falo assim, a galera fala, tava no fundo do poço. Não, eu tava no fundo da fossa. Muitas coisas erradas. Entrei pro meio político, me dei muito mal, perdi muita grana, e no meio disso foi me envolvendo com coisas erradas, com drogas, listas ilícitas, com prostituição e com várias outras coisas. E aí, quando chegou em 2013, eu perdi meu pai no começo do ano,
e aí eu dei uma desestabilizada ainda maior. Aí eu perdi aquele que realmente apesar de todas as dificuldades que a gente tinha no relacionamento de pai e filho, mas na infância por conta dos vícios dele, mas a gente tinha criado algo quando ele já estava mais velho, que era uma amizade muito grande. E quando eu perdi ele, eu senti muito. Foi assim, eu perdi assim a noção daquilo que eu queria viver. E aí eu comecei a me afundar nas drogas, em outras coisas. E passou acho que uns 3, 4 meses, eu tinha um relacionamento no mundo. Eu terminei esse relacionamento, eu passei uma semana bem difícil depois do término desse relacionamento. E, puxa, um dia eu me vi de madrugada no encontro com Jesus, pedi ajuda. Eu lembro até hoje, eu tenho um primo, né, que na realidade hoje a minha família acho que é a maior família do Bola de Neve, né, tirando o pastor Kid, porque ele é o pai de todos. Mas o Marcelinho, que é diácono lá, ele é meu primo, e ele começou a orar, ir lá, conversar comigo. Um dia eu falei pro meu irmão, falei assim, no meio da madrugada, liguei pro meu irmão, falei, cara, eu quero ir naquela igreja dos loucos, porque tinham me apresentado à igreja, e a primeira vez que eu falei, essa igreja, os caras é mais louco que eu, todo mundo feliz aí pulando, um monte de luz colorida. E aí eu fui pra igreja, e de lá pra cá nunca mais saí da igreja, sempre fiel ali, todo domingo a gente no culto, é até difícil falar o dia que eu perdi um culto de domingo, né? Então aí foi passando as coisas, foram acontecendo, eu fui me convertendo, eu fui me restaurando, eu restaurei as minhas emoções, eu comecei a frequentar o NV, ali eu deixei os meus vícios, eu tratei o meu caráter e fui me transformando, me restaurando. Logo no começo já me apaixonei, olhei o loirão aí, já falava, eu vou casar com essa mulher. E ninguém acreditava em mim, né? Mas Deus sabia do meu coração, conhecia meu coração, e foi passando os anos, eu fui realmente me transformando e me preparando para ser o esposo dela. Aí depois de 3 anos e meio que eu estava na igreja, conversei com o pastor falou, pô, que legal, vai lá conversar com ela. E aí fomos, e aí deu tudo certo. Hoje já estamos aí com 7 anos de casado, uma família bem grande, né? A gente vai falar um pouquinho mais. Mas é isso aí, para passar um pano de fundo, é isso aí. A minha história no Bola de Neve, a minha história com a Maria Rosa e um pouco da minha história de vida depois da conversão. Você sabe que uma coisa que me chama atenção, Renato, principalmente quando eu ouvi você falando disso, é que o coração do homem, ele é uma caixa. Parece que ele tem alguns segredos que nenhum homem, um ser humano, consegue desvendar, né? Como isso é uma particularidade exclusiva de Deus, conhecer o íntimo do coração do homem, né? Porque por mais que a gente possa falar, fulano é assim, ciclano é assado, mas o íntimo do coração só o Pai consegue enxergar. Né? Não existe. Nada, né? Não dá. É a real. O íntimo do coração só o Pai, Deus consegue enxergar. Amém. Né? E a sua conversão, Maria Rosa? Foi antes da do Ronaldo, então, pelo que... Antes do Ronaldo. Eu estou convertida fazem 13 anos. Eu sempre morei, eu e meu filho, o Vitor, né, que de 31 anos, um dos filhos, né, então, o mais velho. E quando ele teve entre 16 anos, ele começou a dar trabalho. Mas eu não sabia, na verdade eu não sabia, ele não transparecia nada. Quando ele fez 17 anos, eu descobri que ele estava usando droga, tudo. Então, na verdade, a polícia pegou ele no bairro, eu trouxe ele para casa, ainda deu uma chance, eu creio, para ele, né? E aquilo foi uma decepção, porque a gente sempre foi muito unido, muito grudado, e eu não sabia de nada. E aí passou uma semana, ele falou pra mim assim, mãe, me leva na igreja? Eu falei assim, domingo à noite, falei, que igreja? Não era final de tarde, né? Aí ele falou assim, naquela igreja Bola de Neve. Na verdade eu nem sabia que existia. Na verdade eu já tinha ido uma vez lá,
mas só conhecer com meu irmão e ele, mas entrei e saí. Aí ele falou assim, aquela igreja que a gente foi, tal. Eu falei, nada a ver, falei pra ele, né? E ele foi pro quarto. Aí lá na sala eu fiquei parada, olhando a televisão, e eu falei, poxa, ele tá pedindo pra ir na igreja. E eu falei, não. Eu creio que ali o Espírito Santo, né, eu não tinha esse conhecimento, mas eu creio que ali o Espírito Santo falou comigo, né? E eu falei pra ele, que hora começa? Aí ele falou assim, começa 7 horas. Eu falei, então vamos, dá tempo da gente se trocar aí. Aí, enfim, fomos. Só que na hora que nós chegamos lá, já tinha começado. E eu parei lá na porta e o Atalaia estava lá na frente e falou assim, eu falei assim, mas já começou? Começou faz um tempinho. Eu falei, então domingo que vem a gente volta. Aí o Atalaia que estava lá falou, não, eu paro o carro de vocês, não sei o quê, tal. Enfim, entramos. E aí começou a nossa história no Bola de Neve. Só que eu fiquei praticamente lá com ele 1 ano por ele. Então, assim, as minhas orações eram por ele, tudo que eu pedia para Deus era para ele, para converter ele, para mudar ele. E eu achava que minha vida estava tudo tranquilo e que eu não precisava. Mas Deus é tão maravilhoso que ele faz umas coisas assim que a gente vai entender depois, né? E o Vitor sempre gostou muito de cozinhar. E aí ele fez um cadastro no Senac? Sesc. No Sesc, lá de... Águas de São Pedro. Águas de São Pedro. Mas ele nem me avisou, ele fez lá, e aí ele fez uma prova e ele passou. E ele ganhou para ficar lá durante 1 ano, fazendo tudo gratuito. Só que ele teria que ficar lá. E aí, quando ele veio contar, eu falei, não, você não vai de jeito nenhum. Porque a minha preocupação era o quê? Ele vai recair, né, imagina, não tem igreja lá, enfim, aquele desespero de mãe, né? E aí ele foi conversar com o pastor super abençoou, e aí eu fui brava conversar com o pastor, tipo assim, eu falei não, e o pastor abençoou, e o pastor falou, não, deixa ele ir, ele vai ter uma experiência, tal, né? E aí eu peguei e falei, tudo bem. E aí eu peguei e falei, sabe uma coisa? Porque assim, quando ele foi, e ele falaram para ele assim, olha, agora você vem no NV, vai pra cela, vai pro culto. Eu falei, gente, ninguém vai fazer mais nada, né? A gente só vai agora pra igreja, pensando comigo, né? E aí, quando ele foi, eu falei assim, agora eu vou ter um tempo pra mim e vou parar de ir. Mas aí que começou a minha conversão. Que não foi nada disso que aconteceu, né? Eu não parei de ir. Na verdade, grudaram em mim. E aí sim que eu comecei, porque eu creio que Deus fez. Deus tirou ele de perto para mim poder ver as coisas que estavam acontecendo na minha vida e realmente que eu precisava de Deus, né? Que eu precisava me converter realmente, conhecer Jesus Cristo. E aí foi quando esse 1 ano que ele ficou, ele vinha nos finais de semana, né? Mas esse 1 ano que ele ficou foi esse 1 ano da minha conversão. Esse 1 ano que... Uma mãe crente de verdade. Crente de verdade, porque todo mundo conhecia assim, o Vitor... como que era? Não, as pessoas não me conheciam, Maria Rosa, conhecia o Vitor. Quando ele voltou, era o Vitor, filho da Maria Rosa. Ele voltou, eu estava em 5 ministérios. Nossa. A igreja era menor, e aí tô ajudando, e eu ajudava em tudo quanto é lugar. E aí eu fui indo, e Deus foi fazendo, e foi transformando a minha vida. O meu primeiro líder aqui em Campinas foi o Vitor. Sério? E aí depois que eu descobri que ele cozinhava bem pra caramba, nossa, sensacional. Faz churrasco, que é uma beleza. Aonde você tá ainda? Na mesma... No Alphaville, sempre fui de Alphaville. E era ele lá, ele ficou um tempinho lá e depois ele saiu, ele e a esposa. Tiveram filhinho agora, né, cara, muito legal. Muito legal. Faz tempo que eu não vejo ele, preciso encontrar ele na igreja. É porque o horário de trabalho de restaurante, né? Mas de domingo à noite ele tá lá, porque agora ele tá no Ministério Infantil. Então muitas vezes ele tá de escala no Ministério Infantil. Muito bacana. Como as coisas vão conectando, né? Como você começou a falar de Vitor, eu falei, é verdade, o Vitor é filho da Maria Rosa. Eu só preciso corrigir a Maria Rosa na idade da Bárbara, porque a Bárbara vai ver depois e vai falar, pai, vocês estão me envelhecendo. Ela vai fazer 27 anos, dia 11. Ela ainda vai fazer. Eu falei 28, dia 11 né? Sábado agora. Sábado, isso. Ela já falou 28. Então ela tem 26. 26, isso. Vai fazer 27. Vai fazer 27.
Mas então, já que vocês já estão falando de filhos, né? Vamos falar dessa história de filhos aí. Então, vamos lá. A Maria Rosa tinha o Vitor e o Ronaldo tinha a Bárbara. Tivemos filhos na mesma idade, né? A Maria Rosa lá no Rio de Janeiro e eu aqui em Campinas. E aí vocês se encontram na Bola de Neve, Deus une vocês, e aí vocês passam aí 7 anos juntos, só com os 2 filhos. Na verdade, 5 anos e meio. Né? 5 anos e meio com os 2. E aí conta o que aconteceu. Eu acho que a gente teria que voltar um pouquinho para trás. Vai lá. Na realidade, como eu falei, eu tinha um relacionamento antes de ir para a igreja, né? E nesse relacionamento eu cheguei a conhecer um abrigo de crianças numa cidadezinha que chama Inúbia Paulista, no interior de São Paulo. E chama Lar Batista. E eu fui até esse Lar Batista, era de um pastor que fazia parte da família. A gente ficou lá, acho que uns 10, 15 dias, e eu me apaixonei pelas crianças. Foi algo que realmente mudou a minha vida em relação a saber o que a gente podia querer lá na frente. Eu via aquelas crianças assim, que muitas vezes você falava assim, puxa, por que a mãe deixou? Sabe? Olhava, falava assim, que menininha bonita, que menininho bonito. Não conseguia entender o sentido delas estarem lá. Porque não tinha entendimento, não tinha o Espírito Santo para revelar, né? Mas eu me apaixonei por aquilo. E aí isso veio no meu coração, entrei para um certo tempo da vida eu entrei para a área política, começamos a correr atrás de um monte de coisa em relação à política, e eu acabei me vendo de novo dentro de abrigos. Aí foi quando eu fui para a igreja, na época que eu entrei na igreja, a gente não tinha curso de obreiros, a gente tinha que servir 7 semanas na zeladoria e depois você escolheria o ministério que você queria ir. Bom, eu cheguei na igreja, já escolhi para assistente social, já briguei. O primeiro dia que eu vi a Maria Rosa, eu falei, nossa, que loira forgado, né? Porque eu tava chegando na igreja, então, na hora que eu olhei, eu falei, que loira forgado. E aí ali eu escolhi assistência social, sabia que ela estava na assistência social, mas tinha que cumprir as 7 semanas. Na época o Marcelinho era o líder da zeladoria, aí na realidade eu fiquei 6 semanas, na 7ª eu pulei, que acho que aconteceu alguma coisa. Bom, eu cumpria as 6 semanas. Sim. E a 7ª não fui, e fui para assistência social. Aí indo para assistência social, aí comecei a fazer a obra do que tinha que fazer em relação a todas as frentes, não era só criança, mas aquilo sempre dentro do meu coração. Eu me apaixonei pela questão das clínicas, né? Hoje eu cuido muito dessa questão de internação, de clínicas mesmo de recuperação. Eu vivi isso daí muito tempo na minha vida, eu nunca fui internado, mas de ir para a clínica, eu adorava isso aí. Mas as crianças sempre no meu coração. E aí, quando foi que surgiu a Maria Rosa, né? Quer falar um pouquinho? Eu, antes também de entrar na igreja, sempre tive isso muito forte no meu coração, né? Crianças do abrigo. Só que eu nunca tinha visitado, participado, nada, mas eu tinha isso muito forte no meu coração. Eu nem sei o motivo, mas eu tinha isso muito forte. Quando eu entrei na igreja, eu já fui direto também para o Ministério da Assistência Social, né? Estou lá desde sempre, 13 anos, estou no Ministério. E na época que eu entrei no Ministério, não tinha essa frente, né, do abrigo. Tinha clínicas, a gente fazia um trabalho muito grande com moradores de rua, mas não tinha. Até então que eu fui, né, falando para os líderes na época, para implantar, enfim, até que a gente implantou, e a gente começou a fazer esse trabalho lá, e isso cada vez foi aumentando mais. E aí, quando a gente se conheceu, a gente começou a caminhar, eu tinha muito forte em relação à adoção, não só em relação a algum trabalho, mas na verdade além da adoção, de ter um abrigo. Então isso era muito forte no meu coração. E eu falei, acho que ele precisa saber, né, porque vai que não quer e como é que vai ficar isso, né? E aí quando eu falei com ele, o olho dele encheu de água, eu falei, por que será que ele tá, né? E aí ele contou toda essa história para mim, então eu creio que Deus ali uniu um propósito, né? Não foi algo assim, porque filhos a gente já tinha, então não foi essa experiências, né?
Mas foi algo que Deus uniu, esse propósito no nosso coração, uniu lá atrás, né? A gente nem convertido era, mas aí Deus fez a gente se encontrar, eu creio que também por esse propósito, né? Deus uniu isso e aí a gente começou a fazer um trabalhar. Na verdade, eu já tinha isso muito forte, que eu queria, e ele, na verdade, quando eu falei de adoção, ele, vamos orar. E eu esperei o tempo dele, né? Então, foi o quê? Uns 3 anos, né? Um pouquinho mais, né? Acho que foi de 3 a 4 anos para ele realmente, mas eu nem ficava falando nada, tipo assim, tava no meu coração e eu creio que Deus tem que confirmar e pra gente é algo muito sério, né? Não é uma brincadeira isso. E aí um dia ele chegou e falou pra mim, olha, vamos adotar. Então foi quando começamos o processo de adoção aí. No meu coração o que batia muito forte é que eu tinha a convicção que Deus ia liberar ainda para que a gente pudesse realmente ter um abrigo nosso. Então eu pensava na adoção, mas não na adoção como filhos, a princípio como filhos nossos, mas sim como pessoas que iam cuidar de várias crianças, né? Eu tenho o desenho do abrigo dentro da minha mente, sabe? Como vai ser, como vai ser construído, tem tudo isso tem na minha mente há muito tempo. Mas eu não tinha isso como os meus filhos. E aí foi quando ela falou, eu falei, então vamos orar. Foi aí que eu comecei a orar e Deus foi colocando no meu coração. Eu não tinha vontade de ter bebê, eu falava para ela assim, eu não quero bebê, porque eu sabia, a gente já estava numa idade mais avançada, a gente já não é muito jovenzinhos, né? Apesar da gente ter esse rostinho de jovem, né? A gente não tá tão jovem assim. E aí a gente começou realmente a desenhar aquilo que ia ser os nossos filhos. Sim. Aí veio, primeiramente, a questão da gente fazer como que fala? O cadastro? O cadastro, isso, fizemos o cadastro. Aí o cadastro ele pede várias coisas que eu não achava nada importante, né? Que falava, o que vai mudar isso, né? Mas eles pediam. Então a gente foi colocando lá, né? A gente também entendia que, no nosso caso, a gente 2 seria legal, seria melhor que 1, pro já vir 2, isso e aquilo. Várias coisas foram acontecendo nesse meio aí, né? E aí nós colocamos 2 crianças, a idade de 6 a 9, né? E mandamos o cadastro. Ah, você seleciona... Porque no cadastro eles pedem, né? Cor, pede várias coisas. Cor, Quantos filhos, quantas crianças, a idade, tudo, cor de cabelo, tem lá, é um cadastro bem grande, então você tem que ir preenchendo tudo, né? E aí lá no nosso perfil nós colocamos 2 crianças aí tem a idade para você pôr, de 6 a 9. Foi uma idade que a gente imaginou, né? Não é bebê, né? Sim, O bebê, na verdade, quando a gente pensou e ele falou não, eu creio que sim, a nossa vida é bem corrida, né? A gente tem vários compromissos e o bebê demanda muito mais, né? Muito mais de cuidado. Então a gente... E também muito mais difícil, porque quando a gente fala de adoção, a maioria dos casais querem bebê e querem menina, né? Então a gente já foi para uma idade que são aquelas crianças que realmente, infelizmente, né? Muitos casais não querem. Né, querem que cresce junto, porque já vem com caráter, já vem com toda uma vida, né? Então, é o que a gente vê mais no abrigo, né? E aí, quando foi começo de fevereiro, nós recebemos a ligação. Não. Fomos habilitados dia 25 de novembro. Aí que a gente manda o cadastro, né? Aí passa toda a documentação para ser aprovado, tudo, e nós fomos habilitados no dia do aniversário dele, dia 25 de novembro. Foi janeiro. Sim. E aí em janeiro nós recebemos, janeiro para fevereiro, né? Nós recebemos, porque foi o primeiro dia de carnaval. E nós recebemos uma ligação. E aí, na verdade, eu que recebi a ligação, a gente não estávamos juntos. E aí a moça falou, né, oi Maria Rosa, tal, eu tô aqui com o teu cadastro, tal, não sei o quê. E eu queria te falar, né, de umas crianças, não sei o quê. E aí ela pegou e falou assim, olha, sai um pouquinho do perfil.
tudo bem para você? Aí eu falei, tudo bem, vamos ver o que é esse sai um pouquinho, né? E aí, só que assim, nós estávamos em oração e a gente falou, a gente não vai escolher. Deus que vai mandar. Porque a gente pode falar, não quero, na hora que a gente recebe ligação, né? Só que a gente já tinha orado e já tinha falado, Deus vai mandar os nossos filhos. Então, aí quando ela falou, sai um pouquinho do perfil, eu falei, ai Deus, né? E aí ela falou assim, são 3 meninas. Na hora que ela falou 3, já saiu do perfil, que eram 2. E meninas, 3 meninas. Falei, meu Deus, né? E aí eu falei, quantos anos? Aí ela falou, uma de 6, uma de 8 e uma de 12. Aí saiu completamente do perfil. Né? Menina, tudo menina, 3 e as idades não batia. Mas eu falei pra ela, olha, eu vou conversar com meu marido, eu posso entrar em contato e te retorno amanhã, tudo bem, tudo bem. E aí eu perguntei assim, tem foto delas? A gente não pode mandar foto. Eu falei, tudo bem. Pedi por curiosidade, né, aquela situação que coração tá a mil, né, você não sabe mais nem o que pensar, né. E aí eu liguei pra ele e falei, olha, recebi a minha ligação e tal, mas aí eu falei, né, eu creio que não é. Porque saiu muito do perfil, né? Aí ele falou, por quê? Aí eu falei, são 3 meninas. Ele falou, as nossas filhas. Quando ele falou, as nossas filhas, eu nem mais tive dúvida né? E ele falou, lembra das nossas orações. A gente tem orado e falado que Deus iria mandar nossas filhas. Então, é nossas filhas. Eu falei, amém. E aí... Aí tinha vários empecilhos, né? Porque a gente ainda estava na pandemia. Não, tinha acabado de sair da pandemia, mas tinha várias restrições. As meninas estavam em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Nós aqui em Campinas, então tinha todo uma logística para poder ir buscar, ficar lá. Demandava bastante coisa, demandava parar de trabalhar alguns dias, demandava um financeiro também, porque eram... na volta, 5 passagens aéreas, a cidade era 2.000 e poucos quilômetros, né? Uma cidade bem longe. Mas estadia para ficar lá, o juiz a princípio era 15 dias, né? Que teria que ficar lá. O entendimento que seriam 3 meninas que você tem que, é que nem quando você tem trigêmeos. Você tem que fazer um enxoval, então você se prepara os 9 meses. Nós não tínhamos esses 9 meses para se preparar. Casal, né? Sim, e não estava preparado assim também não. Porque a gente nem imaginou E a gente nem imaginou que ia ser tão rápido assim. Foi muito rápido. De dia 25 de novembro para começo de janeiro é muito rápido. E pode durar quanto tempo? A partir do momento que vocês são Anos. né? Anos, por exemplo, o bebê... Demora de 10, 11, 12 anos. E pode ser que tenha gente que está com 20 anos lá e ainda não conseguiu adotar. Porque tem muita gente que acha assim, nossa, tem tanta criança para ser adotada, e isso não é uma realidade. Você vê os orfanatos cheios, a maioria não está apta à adoção. Elas não estão ainda desinstituídas para serem adotadas. Então, o governo ele tenta sempre restaurar a família. Sempre ele vai tentar restaurar a família. E isso acaba dificultando um pouco, porque aí acaba não restaurando, aí tem, de repente, como no nosso caso, era 3 irmãs, uma já estava, na realidade, quando a gente começou a fazer a aproximação, ela já tinha feito 13. Então ela já estava já numa fase para adolescente, sim, que já começa a mudar, começa a ser mais difícil o convívio. Então várias coisas se tornaram um empecilho. Mas a gente foi buscando em Deus, foi buscando direcionamento, conversamos muito com o nosso pastor, o pastor abençoou a gente demais, falou, é isso aí, é Deus aí nesse negócio, pode ir. E, eu tinha um carro que eu comprava, vendia, eu peguei esse carro, vendi o carro, Deus fez ainda, né, porque eu vendi na semana que eu precisava viajar. Eu não tinha grana total para ir. Porque na verdade a gente nem sabia o que a gente ia encontrar lá, quais seriam as necessidades delas, né? Porque quando a gente fez quanto tempo? Foi um mês de aproximação. Um mês de aproximação online, né? Porque a gente não tinha como fazer essa aproximação. Não era nem todo dia, era um dia assim, passava 2, aí fazia outro. A internet caía lá, era precário. E aí eu perguntava, como que elas estão de roupa? Não, tá tudo bem. Mas a gente não sabia essa realidade, né?
E aí vamos de carro, vamos de avião. Ia dar quantas horas de carro? Era muito tempo. A 2.000 quilômetros. Não. Ia ter que parar muito. Vamos... muito mais, 15 horas. Mas são 2.000 quilômetros. Rio Grande do Sul, é Serrinha Ruim. É mais de um dia viajando. Aí começamos a fazer as contas, não compensava ir de carro. Mas aí na volta eram 5 passagens, né? Ao invés de 2. E aí, enfim, mas aí Deus fez na semana, aí compramos a passagem de ida e na semana ele vendeu o carro e ele falou, esse carro eu vou investir nas meninas. Não, e era tipo assim, Deus, eu creio que até é importante fazer isso, porque pessoas vão ver, a gente realmente fez na fé, porque na semana que eu precisava comprar a passagem, porque a gente precisava passar para alinhar com o juiz, eu consegui, entrei um dia de madrugada e eu comprei a passagem de nós, dos 5, a minha dela para ir, mais assim, para voltar, era questão de ficar R$8.000, ficou em R$3.200. Foi algo assim, foi Deus. Assim, coisa de Deus. Ficou mais barato do que se eu fosse ir de carro. De carro, foi. E ainda foi Deus mesmo, porque a do meio, só de andar lá na cidade de carro, ela passava mal. Você imagina ela andar 2.000 quilômetros de carro. Hoje ela não tem problema, mas ela andava de carro. Passava mal mesmo. Passava mal mesmo. De enjoar. E a gente não sabia como eram as meninas. A gente ficou um mês ali conversando pelo vídeo, né? A Rafinha, ela se escondia debaixo da cama, se escondia atrás do sofá. E ela só falava oi e depois a gente nem conversava mais. Era bem, a gente não tinha... Quem mais se comunicava era a Paola, né, mais velha. A Paloma falava, gostava de mostrar as coisas. A Paloma foi a mais entusiasmada no início, né? A do meio. É Paola, Paloma e Rafaela. Então a Paloma era a mais entusiasmada. Era que todo mundo lá achava que ia dar mais trabalho. Foi a que foi mais entusiasmada, que foi mais receptiva, né? Elas, desde a primeira chamada de vídeo, essas meninas nunca nos chamaram de outro nome a não ser pai e mãe. Que legal. Então, não, na primeira não, na verdade na segunda, né? Porque aí quando a gente terminou a chamada, como será que elas vão chamar a gente, né? A gente não queria que chamasse de tio e tia, porque depois se apega. Aí eu falei, acho que vamos chamar pelo nosso nome. Aí na segunda vez que a gente fez, oi pai, oi mãe, aí aquilo, né? Cai, aí chorar, já foi quebrado, né? então já começou e elas nunca trocaram. Sempre, todo o tempo, pai e mãe, elas nunca, porque é normal de criança de abrigo chamar de tio, tia. Não, sempre pai e mãe. E algo mais ainda que a gente crê que realmente foi de Deus, elas foram desinstituídas da família e elas ficaram exatos 9 meses no abrigo. Elas ficaram uma gestação no abrigo. Elas ficaram uma gestação. Legal. 9 meses. Então tudo que vê, da forma com que aconteceu, da forma com que Deus fez, da forma com que Deus faz até hoje, porque a gente fala assim, a gente é abençoado demais através dessas meninas, da vida dessas meninas. Essas meninas, ela tem nos transformado, porque é realmente algo diferente, algo que a gente sente que elas são não só carinhosas, mas elas são gratas àquilo que elas sabem que é de Deus. Porque a todo momento essas meninas, hoje eu costumo dizer assim, elas estão mais crentes que nós, né? Então, sabe falar da Bíblia de corpo, de frente para trás. E algo assim, elas não tinham esse conhecimento. Não eram. Gostava de todas as coisas circular, música. A mais velha, como chama? Ela era apaixonada pelo BTS. E muito, assim, é um grupo de coreanos. Aquele K-pop coreano. Acho que são 15 coreanos, mas muito queria roupa, queria tudo era BTS. E eu falei, meu Deus, e agora, né? Como que a gente vai fazer esse trabalhar? Mas Deus vai fazer, né? Sim. E quando a gente foi pra igreja, ela ficava quietona, de mão, né, baixada, olhando tudo aquilo, tudo muito novo, né? Mas assim, foi o quê? Uns 2, 3 meses isso. E elas se converteram, assim, de uma forma que chega a ser impressionante. De orarem, de fazer devocional. Faz devocional todo dia. De ler a Bíblia todo dia, até a pequenininha. E sem a gente pedir. Elas entraram num processo da nossa vida, assim, que é impressionante. Então, assim, quando a gente fala sobre adoção, né?
tem momentos bem difíceis, né? A gente não pode Sim. romantizar uma adoção, né? É muito sério isso. Então, assim, são crianças que, de repente, eu tenho 3 crianças em casa de várias idades, com vários sentimentos, com várias situações, com vários perdas que tiveram, medos, traumas, marcas muito fortes, né? Então, assim, tanto para nós um processo de adaptação, como para elas, né? Mas, assim, eu creio que Deus esse tempo todo está com a gente, nos ajudando, nos apoiando, porque, assim, não é fácil. Não é fácil. A gente falar assim, é tudo mil maravilhas? Não é fácil. Então, assim, toda a nossa rotina mudou, né? Porque são crianças, escola, e começa, né? Toda uma situação, mas a gente tem feito aí algo para elas, proporcionar algo para elas em estar em escola boas, em aprender. E assim, a gente até imaginou, né? O ano passado elas foram para o Jaime Kratis, né? A gente procurou uma escola também cristã para ajudar elas nesse caminhar. E imaginamos que elas iam ser ruins na escola, né? Elas vieram de uma cidade do interior bem pequenininha, uma escola municipal, né? A gente conheceu a escola delas lá, bem precária, o ensino bem precário, mas assim, elas nos surpreenderam até em relação a isso. A do meio, as duas estudam na Jaime Kratis, as duas mais velhas, e aí a do meio, no meio do ano, no final do ano, né, a professora nos chamou e falou assim que foi levar, a situação dela foi levada para o conselho de professores da criança que superou os seus limites. Então, assim, é algo assim... Ela tem muita facilidade de aprender as coisas, as médias dela é 8, 9, 10. Para quem saiu de uma escola municipal, né, do interior do Rio Grande do Sul, para um colégio particular que tem espanhol, que tem inglês, um monte de coisa. E, tipo assim, no ano que elas já chegaram, elas já foram, tipo, muito bem em todas as matérias. Tipo, para falar que não teve dificuldade, da Paloma acho que foi um pouquinho matemática, né? As duas, né? Acho que foram matemática. Mas todas as outras matérias, elas, tipo, foram excelentes. Não foram bem, foram excelentes. Elas passaram de ano, elas chegaram no começo do ano, então elas pegaram o ano inteiro, elas frequentaram acho que 2 meses. Elas chegaram em abril, né? Na verdade... Elas frequentaram 1 mês e pouco de colégio lá. Então foi assim, foi algo que realmente foi surpreendente. Eu costumo dizer que eu e a Maria Rosa, a gente passou para o mundo radical. Né? Falar para vocês, é fácil criar 3 filhos que você já pega com algumas manias, com alguns sentimentos. Não, é bem com difícil. Caráter diferente, bem com culturas diferentes da nossa, né? Tem momentos que a gente fala assim, puxa vida, o que eu fiz? Mas aí a gente começa a entender o propósito de Deus, né? Porque eu vejo que tudo que a gente tem feito, que tudo que a gente faz, né? É em torno daquilo que Deus colocou a gente para fazer, né? Deus fala para que a gente venha cuidar dos órfãos. E nós somos os primeiros adotados, né? Lá em Efésios 1 diz, né, que nós somos os primeiros a serem adotados pelo próprio Deus. E eu creio que a gente tem feito esse papel. E através desse papel que a gente tem feito, eu vejo outras famílias dentro da nossa igreja, fora da nossa igreja, fazendo, olha pra gente e fala, puxa, que legal, é isso aí. Eu vejo como um incentivo, mas não só como um incentivo da pessoa falar assim, eu vou adotar. Não, da pessoa ter entendimento que existe um grande propósito. A gente hoje luta para que mais pessoas venham a adotar, mais pessoas adotem com o entendimento do que realmente é a adoção, que não é só ir lá, pegar e falar não, mas que é realmente mostrar o caminho correto, que é realmente mostrar o caminho de Jesus, porque a gente vê a diferença que faz. A gente vê uma criança que é adotada no circular, né, por pessoas no circular, e a criança que é adotada por nós que estamos hoje dentro da igreja. A gente tem outros casais dentro da igreja que já... A Andresa e o Gustavo, os menininhos também estão maravilhosos. Tem
tem feito Você tá lá assim, uma sempre com grande eles, né? diferença na vida dessas crianças. Então tem feito uma grande diferença, principalmente na vida desses 2 meninos, na vida dessas 3 meninas, e eu creio que isso daí é para algo para a igreja futura. E nós temos agora aí também o próprio Rodrigo, a Soane, logo já vai estar nesse processo. Tem mais aí. casais também, né? Tem o Natan e a Gabi. Natan e a Gabi, acho que a Dani Montana também tá. A Dani Montana. Então a gente tem... É legal que a gente vê assim, a chance que essas pessoas estão dando para que a vida dessas crianças sejam mudadas. Né? O que a gente comentou muito aqui, que deixa um pouquinho essa questão de romantizar a adoção, sim, né, para uma verdade que é absoluta, né, que é realmente, olha, você tem filhos, né, e a sua responsabilidade é ser pai, a sua responsabilidade é ser mãe, sim, e a responsabilidade deles é ser filhos. Mas o mais legal, né, Rodrigão, é que assim, vocês não adotaram e os cristãos em geral não deveriam adotar para suprir uma necessidade que nós temos ou uma carência. Não, vocês adotam para vocês entregarem, e foi exatamente isso que Cristo fez e que o Pai fez. Sim. Por isso que nós somos adotados, né? Porque Ele que entregou tudo, Ele não precisava de nós como filhos. Sim. Então eu acho que vocês adotando e vivendo na pele isso, vocês conseguem entender o coração do Pai realmente. Até para desmistificar um monte de coisa, né, sobre a adoção, né? Muita gente pensa que a gente está enfrentando esse processo e muita gente pensa que nós vamos lá e vamos escolher as crianças, por exemplo. Sim. Só que o processo é inverso, né? É as crianças que nos escolhem, né? Então você vê que aos olhos, quando a gente vê séries, filmes de famílias adotando, é essa impressão que dá. E assim, eu creio que é algo Deus fez algo tão maravilhoso na nossa vida, através dessas crianças. Elas têm um sentimento tão lindo por nós, de pai e de mãe mesmo, de carinho, de abraçar, de beijar, né? Quando ele chega, papai chegou, e eu fico olhando aquelas cenas, né, algumas vezes, como eu era pequena, e quando meu pai chegava em casa, né, mas eu tinha um convívio com meu pai desde bebê, né? E elas estão aí 1 ano e 8 meses, né? Isso. E papai chegou e vai, e abraça, e beija, e são carinhosas, né? A gente, graças a Deus, não tem problema com elas de responder. Então, assim, eu creio que elas entenderam em pouco tempo tanta coisa. A gratidão por Deus que está fazendo na vida delas. Eu falo muito para elas, vocês têm que agradecer a Deus, porque Deus está dando uma nova chance para vocês, né? É uma nova vida. Não que a história de vocês, né, acabou lá. Não, ela pôs um ponto ali, mas vocês têm uma história, né? Mas agora Deus está abrindo um novo livro, né? Está começando um novo capítulo na vida de vocês, né? E eu creio que elas pegaram isso muito firme e muito forte para elas. Maria Rosa, se você tocou numa coisa bem importante também, que é outra coisa para se desmistificar, que as pessoas têm muito medo, né, da questão de eu vou adotar, mas quem eram os pais? Eu vou adotar, mas essas crianças vão vir com essa e outra mania. Eu vou adotar, mas, né, isso é muito se e se. Por isso, o não adotar crianças mais velhas. Por isso que muitos pais não querem adolescentes, não querem crianças mais velhas, por esses medos, né? Porque vão vir realmente. Imagina, a mais velha nossa com 13 anos. São 13 anos de vida. 13 anos de história de vida dela. Né? Então veio, né? Mas assim, ela é uma bênção, né? É uma menina assim, se você olhar, de conversar, muito inteligente, muito esperta, né? E vale ressaltar que a escolha da gente fazer a adoção é nossa, a princípio, né? A primeiro plano, mas a nossa família inteira adotou elas. A nossa família inteira, até mesmo a família da igreja. Hoje, se a gente acabou de vir de uma viagem, as meninas, cuidado com a tia Rai, com o tio Zafanelli. Não pode chamar ele de tio, se ele assistir ele não vai gostar. Com o Zafanelli.
com a minha filha, elas têm um amor tão grande com a minha filha. Com o Vitor, né? 7 anos, com o Vitor. É algo assim que parece que estão com a gente sempre. Sim, a Rafinha e irmão pra lá. Irmão. E a Bárbara chega, porque ela não mora aqui, ela mora em São Carlos, né? Que ela faz não faz mais faculdade, né? Faz faculdade lá. Mas quando chega é uma alegria, como, né, assim... A irmã chegou, sai gritando pela casa, a irmã chegou. Então é uma adoção de várias pessoas. Então essas pessoas, elas escolheram juntamente com a gente fazer essa adoção, né? A gente vê a igreja inteira, hoje nem se trata, né? Não hoje tem mais, são as filhas do Ronaldo e da Maria Rosa. Não existe diferença se elas são adotadas ou não. O pessoal esquece. Sim. E principalmente porque elas vieram numa fase que eu creio que foi uma fase onde que eu falei, a gente tinha saído de uma pandemia, a gente estava voltando todo mundo a frequentar a igreja. Então foi muito bom. Eu creio que isso realmente veio para afirmar, para a gente poder olhar adiante e falar assim, olha, essas são 3 famílias que vão ser 3 famílias abençoadas, né? Sim. Que a gente está dando chance não só para uma, mas para 3 famílias. Tivemos guerras, muita guerra, porque... Tivemos não, nós temos. Temos, né? Porque no mundo espiritual isso é muito forte. Nós tiramos 3 famílias, como ele fala, que são as 3 meninas, do inferno. Né? Então, assim, no mundo espiritual, isso é muito forte. Vocês não só levaram para a igreja, vocês deram uma paternidade, né? Sim, eu falo que você já era inimigo do capeta, agora... Porque na real, é o que isso eles estão falando, né, o Ronaldo está falando, que ele tirou 3 famílias. As meninas vão casar. Sim, logo são 6 pessoas. As meninas vão ter filhos. Sim. Logo, no mínimo, 9 pessoas. Exponencial. Mas é isso que eu ia perguntar pra vocês, assim, qual que é a maior... Assim, eu imagino que não foi fácil no começo. Hoje chamam de pai, abraçam as irmãs, enfim. Como que foi no começo a adaptação? Essa é a maior dificuldade mesmo, na adaptação ali? Na verdade, assim, é bem louco de contar. Nós tivemos o maior problema nosso em relação à adaptação foi nesses 8 dias que nós tivemos lá na cidade delas. Que era para ser 15 e se transformou em 8. O juiz deixou por ser 8. Longe, trabalho, né? Acabou deixando. Nosso maior trabalho, maior dificuldade que tivemos foi com a Rafaela. A menorzinha, nesses 8 dias de adaptação. Ela me testou porque eu bastante. Creio que ela não sabia expressar, falar o que ela estava sentindo, então ela expressava com o corpo, corporalmente, se jogava no chão, então ela não sabia expressar. De repente, aparecem 2 pessoas lá, um homem e uma mulher, são teus pais e agora você vai embora com eles. Então ela não sabia entender o que estava acontecendo e nem falar o sentimento. Então, nós também não sabíamos lidar com essa situação. Porque até então, quando a gente chegou lá, nós não éramos os pais delas. Né? A gente estava lá para fazer uma adaptação para trazer elas e ainda continuar essa adaptação aqui. Né? Porque você só vira realmente pai e mãe legalmente quando quando elas têm a certidão de nascimento mudada. E para isso precisa se passar, que não passou. Na verdade, se passa 1 ano, né? É um processo. Na verdade, 3 meses ele deu, né? O juiz deu 3 meses, só que o que é o certo acontecer é ter o assistente social, o psicólogo que acompanha o caso, acompanhar a família. Nós viemos embora, esse processo veio para Campinas, ele se perdeu aqui no fórum e ninguém acompanhou a gente. E detalhe, na verdade, assim, quando a gente fala ninguém, mas o Senhor estava com a gente, foi Ele que acompanhou. Eu creio que Ele quis dessa forma. Começou foi tão diferente tudo como aconteceu lá na cidade, lá em Uruguaiana, porque eu dei uma surtada, porque eu não sabia como que eu lidava com aquilo, porque ela realmente se jogava no chão, ela fazia coisas que, tipo, se fosse minha filha, eu ia dar umas palmadas na bunda e já era, né? Mas ela ainda não era minha filha. Não, e nem sabia como agir, fazer, né? Não sabia, de repente... dia ela se jogou na cidade, no centro da cidade, lá no chão, e ela não saía, e ele pegou ela meio que de... Tipo o homem das cavernas. Ela batendo as pernas e gritando, e todo mundo olhando, e a gente então, não sabia era uma coisa como a gente lidar. não sabia como lidar. Só que olha como Deus fez. Eu tive uma conversa muito séria com ela,
dentro do apartamento, que ela aprontou alguma coisa. Daquele dia, acho que deu uma viradinha na chave dela. E aí, no último dia, no penúltimo dia, o juiz ele chama nós até o fórum, aí primeiro ele conversa comigo e com ela, e depois chama cada menina individualmente. Para saber como foi, para saber se querem ir. Se elas querem ir ou não. Né? Aí chamou a mais velha primeiro, quero ir. Chamou a do meio, quero ir. Chegou na hora da Rafaela, a Rafaela não quis entrar de jeito nenhum. Quero ficar com meu pai, quero ficar com meu pai, quero ficar com meu pai. O juiz entendeu, por que eu vou perguntar? Se ela quer ficar com o pai dela, tá validado. Então ali ele validou para ir. E normalmente ele dava 6 meses. 6 meses para poder fazer essa adaptação em casa. Ele deu 3 para nós. Tipo assim, ele entendeu. Eu creio que a assistente social também viu, ela participou de tudo. E ela falou assim, essa família, essa família já está formada já no coração de Deus faz tempo. E foi que realmente aconteceu. Deus proporcionou coisas tão maravilhosas nesse tempo de adaptação, da vinda das meninas para cá, sabe? Coisas que jamais nem a gente sonhou, né? Tipo, elas chegou no Rio Grande do Sul, o voo saía de Uruguaiana, um avião pequeno, pousava em Porto Alegre, e aí pegava um outro avião. Quando chegou lá em Porto Alegre, o avião da Mini para elas. Foi elas algo, nunca assim, tinham ido no shopping, escada rolante. Não, imagina, não sabia o que era shopping. Elas andavam na não sabia o que era, não sabia escola. o que era escada rolante. E subia da escada rolante, descia da escada rolante. Eu não imaginava que existia uma cidade grande. É uma cidadezinha muito pequena. E elas moravam tipo em parte de tipo de assim, fazenda. KFC, aquele da franguinho? Franguinho KFC. KFC, McDonald's. Era só na televisão. E a mais velha imaginava, será que um dia eu vou poder comer isso? E um dia nós fomos no KFC e ela chorou por estar ali. Então, algo tão simples pra gente, né? Algo tão Mundo Animal, simples. Lá em Uruguaiana tinha o Mundo Animal. E tipo assim, só que ela só ouvia falar e via às vezes em algum comercial de televisão. E tipo, mas nunca sonhou em mim, tipo, como que eu vou num lugar desse? A gente já foi, nem sabia, né? Nem sabia. Quando chegou lá, ela chorava. Então foi algumas coisas que Deus proporcionou de uma forma que você falava assim, puxa vida, algo simples. E vocês fazendo parte disso é muito gratificante, né? A gente teve o processo de adaptação aqui que foi bem difícil em relação, primeiro, à mentira, porque elas viviam uma mentira, né? Então, tive que ser um pouco radical, né, amor? Mostrar para elas, né, na Bíblia, na palavra, né, o que era mentira, quem é o pai da mentira, né? E até hoje a gente fala, e elas são a primeira a falar, quem é o pai da mentira? Fez alguma coisa errada, já não, fui eu, pai. Que fazem, são crianças. Sim, né? Então a gente pergunta, quem fez? Porque assim, a regra assim, se falar, sempre falar a verdade, independente do que vai acontecer, né? Então sempre falar a verdade, é melhor falar a verdade do que mentir. Então a gente sempre tem ensinado isso para elas, né? E Deus está fazendo, né? Está trabalhando a gente, está trabalhando elas aí, e estamos nesse processo. É cansativo, corre de manhã, como qualquer família. A gente não tem o tempo, como qualquer família. O tempo grande que a gente tinha, eu e ela, não tem mais, né? Isso não existe. A gente ficou. Mas se a gente também tivesse tido um bebê? Sim. Ia ser a mesma coisa? A gente ficou 5 anos aí curtindo, né? E agora a gente está aprendendo algo novo. Eu falei, a gente está numa fase que eu tô com 51, ela com 48, né? É o contrário. A gente está numa fase onde que a gente criou os nossos filhos, né? Os filhos biológicos. E agora a gente está criando as filhas que Deus mandou de uma forma diferente do que a gente criou os nossos filhos. Porque os nossos filhos eles foram criados com todo amor, com todo carinho, mas sem a gente ter o Espírito Santo, sem a gente ter aquele que nos ajuda. Então eu creio que essas meninas, elas são realmente algo preparado para enfrentar coisas grandes lá na frente. Eu falo assim, olho para a mais velha, eu falo assim, menina, você vai ser marreta. Eu falo que eu esmirilho ela até ela... E ela a menininha a bichinha, ela é marreta, né? Ela é o meu orgulho das três, eu tenho muito orgulho das três, pelas pessoinhas que elas estão se transformando, né? Pela forma com que elas estão conduzindo a vidinha delas, né? A gente vê elas lá
acordando, faz seu devocional, todas elas, a gente não precisa, sabe, eu não fico cobrando, você precisa ler Bíblia, você precisa ler livro. A Paula, ela lê mais livro que eu. Acho que ela já leu esse ano 7 livros. Mais velha. 7 livros. E livro, tipo assim, não é livrinho, não. Eu, minha boca grande, do vazio, tudo livro. Eu já observei ela em alguns cultos e você vê que ela é uma pessoa, ela é centrada. Se ela tá adorando ali, ela é centrada. Ela é criança. Ela tem dúvida na Bíblia, ela vem perguntar pra gente, vem questionar, falar, por que tá isso aqui? Isso pra gente explicar. Então, assim, ela se interessa por aquilo que ela está vivendo. Ela ainda vive alguma coisa dessa fase de criança, porque ela não teve, né? Ela teve que cuidar das irmãs mais novas. Mas ela, que nem você falou, realmente ela é centrada. Quando fala das coisas de Deus, ela já entendeu. Ela fala assim, não, pai, é isso aí que eu quero. Então ela entende quem ela precisa ser, ela entende quem ela é hoje. Né? A gente ensinou muito cedo ela saber, tipo assim, você não é qualquer pessoa, você é filha. Ela tem bem forte ainda uma rejeição, né? Ela mais que as outras, né? Ela viveu muito mais coisas que as outras, mas a gente tem trabalhado isso nela. Ela é filha, você é filha, né? Você é filha de Deus, filha nossa, né? Você tem uma identidade. Então a gente tem mostrado isso para ela e ajudado ela nesse caminho. Muito bem. Essa é a função, né, dos tutores, dos pais. Então essa é a nossa história da adoção, né? Se vocês perguntarem assim, vocês vão adotar mais? Eu creio que não. Até de vez em quando eu brinco com ele. Vamos pegar um menininho. Mas eu creio que agora, eu acho que a próxima etapa agora é a gente concluir. Eu creio que Deus falou no meu coração, já falou no dela, eu creio que vai falar no coração do nosso pastor e no coração de mais alguém que vai ajudar a gente com essa obra grande, mas a gente vai ter o nosso abrigo. O abrigo onde a gente vai ali cuidar de crianças. Eu entendo, hoje a gente cuida de crianças já, né? Que a gente, pela assistência social da Igreja Bola de Neve, a gente cuida aí de ter umas 3 frentes de 3 abrigos. De abrigos, né? Então a gente já tem cuidado dessas crianças, mas eu creio que vai ser algo mais... algo diferenciado, né? Mais diferenciado. Porque o que a gente crê nesses abrigos, né? Que a gente está lá, a gente acompanha, que agora os abrigos não podem serem muito grandes. O único que a gente tem aqui na cidade, a Cidade dos Meninos, que lá tem, acho que de 40, 60 crianças, mas não se pode mais ter. Então são chamados casalares, né? Que são de 10 a 12 crianças e tem uma mãe social. E fazem o dia a dia como fosse realmente uma família. Mas ali falta afeto, falta o amor, falta, né? Vão para a escola, fazem curso, voltam, almoçam, horário de tomar banho, hora de fazer lição. Então tem todas essas regras e os horários, e aí tem as brincadeiras, só que falta. Você vê que falta isso, né? E falta Jesus Cristo, né? Sim. Então é algo diferenciado aí que a gente tem no coração aí para estar fazendo. Eu creio que o que mais a gente tem a fazer é encorajar as pessoas a realmente, primeiro de tudo, buscar o Senhor antes da adoção, né? Buscar realmente que venha lá do céu. Não é fácil, não é um mar de rosas, falar para vocês assim, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. As pessoas veem hoje a gente entrando lá na igreja com as meninas, acha tudo lindo. A gente passa várias situações que você fala assim, meu Deus, e agora? Mas o Senhor tem sempre nos sustentado. Por quê? Porque a gente crê e entende que é algo dele, não foi algo criado da nossa mente, da nossa vontade. Então, para vocês que vão aí assistir mais para frente aí, tiver com isso no coração, vá em frente, porque vale muito a pena. Amém. Que legal, cara. Que top, né? E mudando de pato pra ganso, gente. Quero saber da experiência mais incrível e marcante que vocês dois tiveram com o Espírito Santo. Aquela experiência que vocês falam assim, cara, essa experiência me marcou e sempre que eu tô passando por algum tipo de dificuldade, minha fé não tá tão forte, eu me lembro e falo, não, Deus fez, eu vou fazer de novo. Eu falo assim, posso começar, amor? Ela sabe disso e acho que as pessoas que são mais próximas de mim, eu sou um cara muito cheio de fé. E eu sou um cara que eu escuto muito a Deus de uma forma diferente.
logo que eu cheguei na igreja, como eu falei no comecinho, né? Eu olhei para ela e falei assim, essa é minha esposa. E aí, lógico, se eu não me movimentar, se eu não fizer, Deus não vai fazer sozinho. Eu preciso dar o meu... Ele dá a ordem e eu preciso seguir essa ordem. E eu sempre tive isso dentro de mim, que se Deus falou, eu preciso correr atrás. Então você fala assim para mim, puxa, mas existe algo marcante? Eu creio que são várias situações marcantes, né, do Espírito Santo. Uma é o Espírito Santo mandando eu ir falar com meu pai, com meu pastor, que, pai, o Espírito Santo falou isso para mim, e o pastor falou, é de Deus, vamos orar. E aquilo realmente Deus falou no coração dele. Então eu creio que foi algo que aconteceu na minha vida. Deus falou para mim, eu vou te colocar num lugar assim, assim. Ele me colocou. Eu fiquei por um ano e 2 meses, né? 1 ano e 2 meses. Então eu cumpri aquilo que realmente Deus tinha falado comigo, aconteceu. Creio que esse foi uma das coisas que ficou marcado. E uma outra foi uma coisa simples, que para muitas pessoas pode ser bem simples, mas a gente ainda não estava caminhando, a gente estava orando. E foi um tempo onde que realmente eu buscava de Deus de uma forma muito... Era muito marcante, porque eu estava ali, eu queria aquilo e eu queria ouvir de Deus, eu queria que fosse realmente de Deus. E um dia eu falei para Deus, se é isso mesmo, que ela possa escutar isso que o pastor está falando aí. E para mim, aquele dia, ela estava na faculdade. Ela tinha ido, porque ela fazia faculdade à noite, era um culto de quinta-feira. E eu estava sentado numa escadinha, naquela época tinha, aonde fica filmando o culto, ele era alto ali, então você não via do outro lado. E as portas de quinta-feira ficavam fechadas. Então se você estivesse sentado aqui, você não via quem estava do outro lado. E a gente estava... eu estava preparado para falar com o pastor, que estava tudo certo, para a gente namorar, isso. Mas ela não tinha essa certeza ainda, né? E ali eu falei, Deus, que ela tenha ouvido isso, né? Que de alguma forma ela chegue isso, não tinha nem filmagem, né? Cara, a hora que acabou o culto, eu me levantei assim, eu tô indo pro corredor, passando pro outro lado. Ela levantou, eu dei de cara com ela estava no culto, eu não vi ela chegar, ela saiu mais cedo, e dali ela puxou minha mão e a gente foi falar com o pastor e a gente começou a namorar naquele dia, né? Então ali foi algo marcante. Outra coisa... fala da Bárbara, você. A Bárbara já esteve aqui, né? Pastora Bárbara, de Americana. Então fala da Bárbara que você... Na verdade eu já tive, a gente tem várias experiências aí, né? Várias... coisas marcantes com o Espírito Santo, né? Eu creio que a minha conversão, eu creio que é algo assim muito forte para mim, porque eu não gostava de crente, não gostava de igreja, acreditava em Deus do meu jeito, mas meu irmão era da Batista, então ele sempre falava, mas então assim, a minha conversão realmente foi algo porque eu passei 1 ano dentro da igreja e fechada, completamente fechada. Então eu creio que Deus, né, de saber que Deus fez todo esse trabalhar por mim, é algo maravilhoso, né? Ele tirar meu filho de perto para mim poder me ver, né? Então foi algo muito maravilhoso, né? E quando ele fala, porque a história é assim, quando ele vem falar comigo que ele gostava de mim, nós ficamos 2 anos nesse processo, porque eu não gostava dele. De nenhuma forma eu gostava dele. De nada. Quando ele fala assim, essa loira chata, porque eu, né, todas as vezes eu tentava. E quando ele entra no ministério, eu falei, cara, não acredito que ele tanto ministério na igreja, por quê, né? Mas eu sabia os motivos, mas aí, enfim. E aí ele falava para todo mundo que gostava de mim. E isso era horrível, porque eu falava assim, poxa, meu marido tá aí, não vai aparecer nunca, porque já sabe que o cara gosta de mim, né? Então era essa briga. E aí teve uma vez que eu cheguei para ele e falei, acho que isso tem que acabar, tem que colocar um ponto final nisso, né? Aí até a líder de célula dele veio falar comigo, eu falei, ó, vocês precisam conversar com o Ronaldo, isso não tá normal, já fazem muitos anos, né? Isso não faz nem tá bem para ele, né?
E aí ela ficou olhando pra mim, assim, e tal, né? E aí um dia ele pegou e, de novo, ele veio falar comigo, que ele falava assim, ó, eu sou apaixonado por você e vou casar com você. Ele não falava assim, tipo, eu gosto de você. Não, era algo muito forte. E aí eu falei pra ele assim, olha, eu creio que você precisa conversar com o pastor. Porque eu imaginei na minha cabeça, se ele conversar com o pastor vai botar um ponto final e isso vai acabar. Mas não foi nada disso, né? O pastor super concordou, super ficou do lado dele. E aí nisso eu fui, e o pastor falou pra ele assim, ó, a resposta dela tem que ser sim ou não. Falou pra ele. E quando ele veio falar pra mim, ele falou isso pra mim. E ali eu imaginei assim, né, eu falei, poxa, faz tantos anos ele buscando e orando por isso. O nosso pastor, né, que é um anjo, né, que cuida aí da gente, o anjo da casa, né, apoiou, tá de acordo. Acho que é melhor eu repensar. Mas não queria repensar também. Mas ali, naquele momento, eu falei para ele, olha, eu nunca orei por isso. Você quer esperar eu orar? E aí ele falou, tudo bem. Mas eu orava, e eu falava, Deus, eu precisava ter uma confirmação, é uma coisa muito séria, é um casamento, é um relacionamento, né? Eu não ia namorar por namorar, né? A gente vai namorar para casar, né? E aí eu creio que a experiência que eu tive, assim, muito marcante em relação ao nosso casamento, foi um dia eu cheguei na igreja, todo domingo, normal, e eu cheguei no café, e ele estava lá no café. E quando eu olhei para ele, foi algo tão... Sabe quando sai borboleta do estômago, assim, aquela coisa assim? E eu falei assim, nossa, o que eu tô sentindo? O que é isso? E eu nem entrei no café, e eu saí e fui sentar. E comecei a orar, e dali eu creio que foi um tempo, né, que Deus deu esse tempo para restaurar ele, né, de todo o processo que ele veio do mundo, e Deus tampou meus olhos, que não era o tempo. E naquele dia eu tive realmente uma experiência, né, com o Espírito Santo, que ele abriu meus olhos e falou, filha, é ele. Né? E aí eu ficava procurando na igreja, ficava olhando tudo, né? E aí foi esse processo que ele contou. E aí o processo que a gente teve com a pastora Bárbara, que ela era minha líder, né, na época de cela, porque quando a gente subia para falar com o pastor, quando a gente estava namorando, não, antes de namorar, né? O pastor pergunta, o que você sente? O que você sente? E se você não ama, o pastor vai dar mais um tempo para você estar ali se conhecendo, caminhando, né? E eu sabia disso. E aí ele falou, olha, deu tempo, a gente vai subir e tal. Eu falei, não, porque eu não te amo. E aí ele pegou e falou pra mim assim, foi você que falou primeiro ou ela? Não, ela. Você foi falar pra ela, perguntou pra ela você. Perguntou, mas faz tempo já que vocês estão orando, vocês não vão subir? Eu falei, não, Bárbara, não vamos, né, agora ainda. Mas por quê? Eu falei, porque eu não amo ele, né? Aí ela falou assim, tá, posso te fazer umas perguntas? Eu falei, pode. Você gosta de passear com ele? Eu falei, gosto. Você gosta de conversar com ele? Gosto. Você gosta de estar com ele? Gosto. E ela fez várias perguntas nesse sentido de nós dois. Aí ela falou, você ama. Você não ama ele hoje para casar, mas você já ama. Porque todas essas coisas, né, é um amor que já fez. Então sobe, fica tranquila, tá tudo bem, né? E aí ele veio perguntar se a gente ia subir. E eu ainda, durona, falei que não. Mesmo ouvindo tudo isso. E aí ele começa a me fazer as mesmas perguntas. Você gosta de sair comigo? Você gosta disso? Aí eu falei, você conversou com a Bárbara? Ó. Ele falou assim, não, por quê? Aí eu fui e contei pra ele. Falei, claro que conversou, né? Sim, você bateu um papo. E nada, e aí o Espírito Santo vai marcando a gente, né, em várias fases e fazendo. A conversão do Vitor também foi maravilhosa, ele realmente se entregou para Jesus Cristo, assim que foi para a igreja. Era só uma, né? Demos várias. Que legal. É um homem de Deus. Então, assim, são várias experiências. E eu creio, assim, que uma das maiores experiências que eu tive foi quando a gente estava lá na igreja de baixo, veio o Judson de Oliveira pregar. E eu ainda não tinha tido essa experiência com o Espírito Santo, né, de sentir algo realmente, né, e eu via esses mover e eu não acreditava muito, né, eu por mais que conhecia muito a pessoa, mas eu falava, tá ali, alguma coisa, né, mas eu sabia que a pessoa não estava mentindo, mas eu
não conseguia acreditar. E aí um dia ele veio, pregou tudo, e aí nós fomos, eu e o Vitor, e o Vitor também já tinha tido experiências, já falava em línguas, tudo, mas eu creio que, né, não tinha chegado o meu momento. E aí ele foi orar por nós, e na hora que ele tocou, simplesmente ele tocou, e eu estava orando e pedindo isso, né, para Deus, né, ele tocou no meu ombro, eu senti algo assim maravilhoso, e aí tive toda a experiência com o Espírito Santo, e foi algo assim, eu acho que eu chorei por 1 hora ali naquela igreja, e fiquei, algo assim, foi algo realmente inexplicável. A Maria Rosa e o Ronaldo estão, né, atuam na assistência social do Bola de Neve de Campinas, mas assistir as pessoas, né, de uma forma que dê a dignidade é a assistência. Porque as pessoas hoje, mais do que um prato de comida, elas precisam ter dignidade, né? Elas precisam receber dignidade, elas precisam ser valorizadas. Né? O Tony falou que hoje é o Dia Mundial da Adoção. Olha que Acabou legal. de ver? Pô, mas Deus preparou tudo, hein, gente? Porque, sério? Não sabia. Não tem nem como, uma vez por ano. E nesse dia vocês vêm pra falar de adoção. Legal. Você vê que é tudo preparado por Deus, né? Verdade. Mas esse negócio da assistência é muito interessante, né? Porque Jesus fala, né? Ide ao mundo e fazei discípulos, né? Ide fazer discípulos. Mas assim, como é que você vai pregar Jesus para alguém que está passando fome, né? Você vai falar, Jesus te ama. Sim. Aperto de mão. E a pessoa está passando fome. Então primeiro você tem que suprir a necessidade básica dela, né? Para ela entender o que é o amor. Aí sim você introduz a mensagem do evangelho. Eu creio que é isso que a gente faz lá no ministério, né? Nós temos várias frentes, né? Dentro do ministério, a clínica, abrigo, clínica de repouso, que são os asilos, né? Então a gente tem várias frentes, hospital, e eu creio que é isso que a gente leva o amor de Jesus. Primeiramente, primeira coisa, até para as crianças, o Rodrigo e a Sônia fizeram parte um tempo lá, não da assistência, mas apoiando a gente nos abrigos. Então, o que a gente levava? Sempre a palavra, sempre o amor. E depois lá um lanche, um presente, algo, né? E a gente faz isso até hoje. E a gente tem experiências assim maravilhosas, porque o que eu creio, né? A gente não vai ver o fruto ali, mas a gente sabe que foi plantada uma semente. Né? E nos asilos, por exemplo, nós já tivemos experiências de... Ali já estão um tempo, né? Quase no fim do tempo, né? E já tivemos de idosos querer se batizar, de aceitar Jesus Cristo e no outro dia vir a falecer. Então, assim, algo assim maravilhoso. Então, assim, pessoas indo para a clínica e fazendo esse trabalhar e se recuperar e estar firme com Jesus. São várias situações, né? Como você falou, muitas vezes a gente chega a pessoa que está com fome, e aí, puxa, como você vai levar o amor de Jesus a uma pessoa que está ali com fome, já não querendo mais nada? Mas a gente tem que ter um grande entendimento que o quê? Que o próprio Espírito Santo é que vai convencer aquela pessoa, né? Então a gente faz a nossa parte. Muitas vezes a gente vai levar até o próprio alimento natural, né? A comida sólida, mas sempre acompanhada daquilo que é o pão da vida, que é a palavra. E através disso, a gente tem visto vidas restauradas, a gente vê aí, teve uma festa julina aí, acho que há uns 3 anos atrás, que a gente arrumou até acho que foi logo que saiu a pandemia, a gente arrumou até um problema grande, porque acabaram indo várias crianças com mais de 14 anos, acho que umas 6, 7, e se batizaram lá na igreja, na festa julina. E aí os coordenadores ficaram bravos com a gente. Mas assim, eles ouviram a palavra, né? E eles entenderam aquilo, que era aquilo que eles queriam, Santo, né? E a gente proporcionou aquilo que é a salvação à vida deles. A gente levou eles a ser batizados, levou eles a ter a semente plantada. Eu creio que muitos ali, hoje, de repente não estão no caminho correto, mas tem aquela sementinha para um dia ser transformada, para essa sementinha germinar. A gente vê dentro da igreja, a gente tem um funcionário hoje da igreja
que ele foi restaurado por uma clínica de recuperação que a gente internou ele. Eu brinco com ele, eu falo assim, puxa, te internei, precisei te levar 2 vezes, aí na terceira, tinha uma moça que fazia parte da igreja, ela pediu, eu falei, a vaga eu consigo, eu não consigo levar ele agora. E aí eu falei, não, eu levo. Pegou ele e levou. Hoje ele está restaurado, hoje ele é funcionário da igreja, hoje ele está já há pouco tempo para casar, né? Para casar, namorando. Então a gente consegue ver aquilo que o Espírito Santo fez, né? Aquilo que realmente é a restauração de uma vida. E isso, uma vida que ele restaurou, puxa, já vale muito a pena. Já vale tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente ora, né? Já vale a pena. É muito gratificante, chega a ser emocionante a gente ver as pessoas, no caso da clínica, né? Que é algo que hoje sempre queimou muito no meu coração. Acho que porque eu vivi essa parte, não da clínica, mas da dependência química. Então você vê, puxa, o cara que usava droga por 20 anos, o cara tá limpo, acho que uns 6, 7 já, né? Acho que uns 6 anos, e tipo, muito firme com Jesus mesmo. Você vê, você fala assim, puxa, é realmente um manifesto de Jesus, né? A gente vê Jesus se manifestando na vida dessa pessoa. Isso é muito legal. Deus me proporcionou também fazer parte, eu faço parte também da ONG que nós temos lá na igreja, né? Que são com crianças, né? E com crianças que, né? Não, nem todas, mas são crianças que passa por problemas familiares, né? E eu faço parte, assim, bem perto, né? Então, estou bem perto das famílias, bem perto das crianças. Então, eu creio que Deus proporciona isso, né? O que está queimando no nosso coração, aquilo que realmente Deus, que foi que você falou, né? Deus conhece lá no íntimo do nosso coração, só Ele realmente que conhece, né? Então, são coisas que vai acontecendo, né? E aí eu faço parte também, amo para mim é mais um ministério, né? Amo estar lá, amo fazer parte daquilo tudo. A Maria Rosa hoje ela tem bastante funções, né? A ONG, né? Agora ela está trabalhando comigo de novo, ela voltou antes da gente casar, ela trabalhou um tempo lá, agora voltou, ela está comigo lá. E ela cuida também, ela fez a propaganda aqui do Jaime Kratz, né? Então a gente não pode deixar de fazer a propaganda da Renova, que é a escolinha de Carrafinha mais nova estuda. Para mim hoje é uma referência É uma escola com princípios cristãos. Mas, gente, muito legal. E eu queria fazer uma última pergunta aí, já encaminhando para o final do podcast, que a gente sempre pergunta para os convidados, que são livros que marcaram vocês, assim, e vocês também não esquecem. Livro. Seja cristão ou não cristão, geralmente o pessoal fala de livro cristão. Olha, eu creio que um livro que marcou... Esse livro, ele está lendo agora de novo, né? Andando com o Tanque Vazio, é um livro maravilhoso. O Poder da Oração no Casamento. De quem? O Poder da Oração no Casamento. É um livro maravilhoso. Aquele livro que agora eu posso beijar a noiva. Meu Deus, que livro é aquele? Que a gente leu esse livro também, né? Eu tô noivo. E ano que vem eu caso. E a gente leu esse livro também. E a gente achou muito legal, tal. Inclusive a gente aderiu, né, a algumas coisas. E numa das minhas viagens ano passado, eu fui para os Estados Unidos. E adivinha quem eu encontro lá? O autor do livro, cara. Vocês acreditam? É o Ney, né? É Ney alguma coisa o nome dele. Muito legal encontrar ele. Eu falei, cara, pô, li seu livro, não sei o que. Ele falou, pô, que legal. Inclusive já tá até traduzido pro inglês esse livro. É um livro que não é muito conhecido, né? É bem conhecido na nossa região e na nossa igreja, porque quase todo mundo lê. Sim. Mas é um livro muito bom. Agora sim pode beijar a noiva. E tem um livro, sim, que marcou muito a minha vida, que é um livro... Eu fiz parte também do Ministério de Mulheres, né? Fiquei no Ministério de Mulheres durante, acho que 9 anos. E chama Mulher de Espada. É muito bom, né? É um livro muito bom, um livro de guerreira mesmo, né? De você... Porque eu creio assim, a mulher, ela é a coluna que sustenta, né? Mas vamos falar da mulher, eu vou falar da mulher casada, né? A experiência de mulher casada.
ela é realmente a mulher que sustenta a casa, né? Em oração, né? Em deixar o lar. Porque a mulher desestruturada dentro de casa, a casa inteira, o marido fica estruturado, os filhos ficam, então é a mulher que realmente sustenta ali, né? O homem é o cabeça, é o homem que decide, mas a mulher é que sustenta em oração, que sustenta, edifica da casa tá um lar bom. Eu vejo por mim mesmo, quando eu não estou bem, as meninas não ficam bem, ele não fica bem. Não fica, eu sinto pela Sônia, quando a Sônia, por exemplo, tá ruim, o ambiente muda. O homem não fica em paz. Não. Então a gente, esse livro do Poder de Oração no Casamento, ele fala muito sobre isso, sobre o poder que a mulher tem de orar pela família, pelo marido, pelas mudanças, né? Maridos não cristãos, que tem muito, né? Mulher que vai para a igreja, o marido não, mas de ter o poder desse de oração, porque o Espírito Santo vai tocar no coração dele e vai fazer. Sim. Né? Eu vou citar 3. O primeiro, que é o principal, que é a Bíblia, né? O segundo foi o que abriu o meu coração a ter entendimento de muitas coisas, que chama Bom Dia, Espírito Santo. É um livro simples, mas é um livro onde que toda pessoa que realmente quer se converter precisa ler esse livro. Berihim, né? Várias pessoas já vieram aqui e falaram desse livro. Foi, na realidade foi o primeiro livro, tirando o livro infantil, foi o primeiro livro que eu li. Que eu peguei o livro, do começo ao fim eu li, e eu li ele por 3 vezes, esse livro. Foi no começo da conversão. Então esse livro é realmente um livro onde você vai ter entendimento de muitas coisas que no natural a gente não consegue enxergar, não consegue ver. E o terceiro deles é um livro que eu li, ele está em cima da minha mesa. Eu comecei a ler ele de novo esses dias, ela nem sabe. Agora ela está na minha mesa, né? Eu não tenho mais a minha mesa. Mas acho que ela nem percebeu, né? Que é a Resolução de Todo Homem. Não lembro o nome do autor, eu já li ele lá atrás, há muito tempo atrás, mas é um livro também que mudou muito minha vida, mudou a forma de eu agir, de eu pensar como homem mesmo, como o cabeça. Então é um livro muito legal. Chama A Resolução de Todo Homem. Eu lembrei de um outro livro também, que chama Iscas de Satanás. Eu creio que é um livro muito bom, porque assim, Satanás ele vai na nossa mente, né? E vai jogando setas, né? Então é um livro muito bom para a gente entender aquela situação que a gente está passando, que está acontecendo, e não deixar cair por essas iscas, né? Que ele vai implantando, né? Então é um livro maravilhoso também de... Muito legal. Eu creio que todos os livros escritos pelo AP, todos eles são maravilhosos. O nosso livro, Nosso Pastor, né? Eu creio que o que a gente puder ter de informação em relação a livros. Eu não sou um amante de leitura de livros mesmo. Eu leio aí, sei lá, acho que num ano 3, 4 livros. O que eu leio muito é a Bíblia, eu leio todo dia. Mas livros mesmo eu pego alguns, por exemplo, que nem agora eu peguei esse aí eu comecei a ler de novo. E aí vai aí um mês e meio para ler o livro inteiro. Mas o Bom Dia Espírito Santo é algo que realmente tocou no meu coração, é algo que mudou minha vida. E é um livro que eu indico para todo mundo que quer começar a seguir uma vida diferente, uma vida de realmente andar não pelo aquilo que vê, mas pelo aquilo que crê, ler esse livro primeiro. Amém, muito bom. Muito bom. É isso aí. Considerações finais? Eu quero agradecer pela presença de vocês. Muito obrigado, Ronaldo, muito obrigado mesmo. E que Deus tem muita coisa para fazer ainda, né? Sim. Nossa. Queremos fazer um podcast 2 aí com as meninas grandes. Sim, vamos fazer. Contarem aí todos os desafios. Vai ser um testemunho poderoso. De ouvir elas também, de eu creio que vai ser muito A menorzinha tá ali, né? Eu ia chamar ela pra vir aqui. Acho que agora ela vai ficar com vergonha. Creio que a gente conversando, né? Ela vai... Mas se você quiser chamar ela pra... Não precisa, não. Precisa, depois a gente coloca na foto. Sim. É isso aí. Muito bom. Meus amigos, ficamos por aqui. Vou lembrar vocês de curtirem para ajudar o canal, porque quando você curte esse vídeo é divulgado para mais pessoas.
Se inscreve para você ficar por dentro de todos os vídeos que saem. Hoje eu ensinei a Maria Rosa a ativar o sininho lá, né? Sininho. Pra ser notificada, porque ela falou, pô, mas eu não fui notificada, não. Tem que ativar o sininho lá, tá, pessoal? Pra você ser notificado quando os episódios são lançados. Toda quinta-feira, às 20 horas, tem novos episódios, tá bom? Antes de a gente encerrar, eu quero trazer uma novidade. Opa, vai lá. A semana que vem, nós vamos colocar no ar a Soul S-O-W Semear, né? A Soul Kingdom Culture, né? Isso. Que vai ser uma livraria digital. Legal. Uma livraria digital, onde nós vamos também ter um clube da leitura. Tudo voltado com conteúdo super interessante para cristãos. É isso aí, a gente fala de livros sempre, todo podcast, então a gente está trazendo essa livraria e esse clube de leitura para discutir os livros, para ler junto com vocês, vai ser bem legal. Vai ser bem Bacana. Soul Kingdom Culture. Isso aí. A gente quer agradecer, né, o convite. Isso, agradecer a vocês pelo espaço cedido. Espero poder voltar, né, um dia aí com as meninas, que vocês falam, com as meninas já maiores, para elas poderem falar. Vão falar melhor que nós, né, amor? Porque as meninas são avançadíssimas. E muito obrigado. Que Deus possa abençoar aí o canal, que vocês possam edificar várias famílias, várias pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.